E muita gente, eu perguntei num grupo aqui de alunos meus e um aluno meu mandou a pergunta para você. Na sua opinião, qual o motivo o Bitcoin não performou como esperado diante de tantas notícias bullish em 2025? É puramente liquidez ou são outros desafios? O que você enxerga? Fala galera, Better Money Podcast. Eu falei pra vocês que eu ia gravar cada vez menos podcasts porque vocês só querem me ouvir falando sozinho e os views nunca correspondem. Mas de vez em quando a gente tem que abrir exceções porque aparecem lendas dispostas a conversar. E esse cara escreveu o primeiro livro sobre Bitcoin em 2014 para o público brasileiro, vem falando disso e deu a primeira pílula laranja para sei lá quantas centenas de milhares ou milhões de brasileiros que começaram a estudar com o Fernando. Então, Fernando, um prazer ter você aqui no Better Money Podcast. Bem-vindo, cara. Obrigado aí por essa introdução generosa. É um prazer estar aqui e vamos embora, tem bastante assunto para a gente falar. Exato. Primeiro assunto, eu bato nessa tecla todo vídeo praticamente que eu faço no canal, mas parece que tem muita gente ainda presa no dogma dos ciclos de 4 anos. E falando Uhum. que enquanto a tendência não quebrar, a tendência está confirmada. Eles estão apostando os fichas de que a gente começou, que o topo foi 126 mil e que daqui para frente é bear market. Falamos um pouco disso na Satisconf. Quem não assistiu a conversa comigo, o Caio Leta, o Gui Gomes da Orange e o Fernando, vale a pena assistir. Mas o que que você acha? Você acha que, de fato, existe uma possibilidade da gente ter um bear market ou esse ciclo está diferente? Você ainda acredita que existe ciclo ou virou lenda urbana? Eu acho que ainda pode existir o ciclo, mas para mim ele é cada vez menos relevante, né? Pelo lado do próprio Bitcoin, hoje o que nós temos é quase 20 milhões de Bitcoins já em circulação. A queda pela metade da recompensa, o halving, já não é mais tão importante para a nova emissão de bitcoins, falta praticamente 1 milhão até chegarmos aos 21 milhões. Então, pelo lado de oferta de bitcoins em circulação, o halving já não tem tanta relevância assim. E pelo lado macro, aí, primeiro, o próprio tamanho do Bitcoin também, em termos de valor de mercado, hoje, como ele está muito mais inserido também no mercado tradicional, o market cap do Bitcoin já passou de trilhão. A liquidez que tem hoje nas principais corretoras do planeta, nos ETFs, na própria MicroStrategy também, que acaba virando um proxy para o setor, já é tão grande que não é apenas o halving que vai fazer preço pensando em ciclo do Bitcoin. E é a questão macro, que agora também é diferente, é um novo momento que, para a história depois da grande crise financeira, depois da pandemia, e para a própria maturidade do Bitcoin. Se tivermos uma recessão na economia americana, que alguma hora vai acontecer, e acho que talvez esteja mais próxima uma recessão do que as pessoas gostariam de admitir, vai ser a primeira que o Bitcoin de fato vai enfrentar, porque a da pandemia foi algo muito sui generis e não acho que é um bom exemplo aí para a história do Bitcoin. Mas com o tamanho que o Bitcoin hoje se encontra, enfrentar um cenário macro diferente para a história do Bitcoin, veremos como o preço vai se comportar. Mas o que eu costumo também dizer é que eu nunca me importei muito com esses ciclos, porque eu não faço trade, eu não faço, eu não fico fazendo timing de mercado. Eu procuro mais identificar o sentimento, identificar momentos de euforia ou de depressão, falando especificamente sobre o Bitcoin, para aproveitar janelas de entrada. Eu não costumo sair, não costumo fazer venda, realizar, diminuir a alocação, nunca foi meu objetivo. Então, quando eu acompanho o MVRV, independentemente do ciclo de 4 anos, para mim é o indicador mais importante para identificar esses momentos, mas mais para, como muita gente já me acompanha e sabe da minha defesa do Bitcoin, muita gente também se pergunta, tá, mas é a hora de entrar agora, tem que esperar, o mercado se esticou, vai cair, vai corrigir. E como no curto prazo ninguém tem bola de cristal, pelo menos esse tipo de indicador nos dá algum termômetro do momento de mercado. E a gente consegue dar uma resposta um pouco mais embasada para quem está fora do Bitcoin e gostaria de construir uma alocação. No fim do dia, essa pergunta é só uma expressão de talvez
alta preferência temporal das pessoas que estão mirando no curto prazo. E o nome do jogo é você olhar para o Bitcoin, estudar, criar convicção inabalável e saber que no longo prazo ele é inevitável, né? E aí entender que a coisa mais simples a fazer com menos risco é comprar e segurar por 5 mais anos, 10 mais anos, enfim. O problema Exato, é chegar nessa maturidade, né? De ficar exato. com a mão coçando para tentar aumentar a quantidade de bitcoins e não fazer nada. Eu faço alguma coisa, mas eu faço com risco controlado. E muita gente acaba não tendo essa disciplina da gestão de risco e tentando brincar de adivinhar topos e fundos com 50, 100% do stack. Exato, aquela máxima de mercado, que eu não sei de quem é essa frase, mas que é mais importante do que timing da market, tentar fazer um timing de momento de entrada, de saída, cravar topo, cravar fundo, é o time in the market. Então, é o tempo no mercado, é quanto tempo você está no mercado, e para o Bitcoin se aplica muito bem. Mais do que ficar tentando cravar, pô, lá em 2017, qual seria o topo quando estava chegando naquele auge lá de quase 20 mil dólares. Ia ser 13, ia ser 15, ia ser quase 20, sei lá. E aí no ano seguinte, qual seria o fundo? Vai ser 10 mil, vai ser 5, vai ser quase 3, que é o que chegou em dezembro de 18? Ninguém sabe. Mas quem atravessa esses ciclos e com convicção e sem a pressa, acaba sendo recompensado, né? Estamos em 11 de dezembro gravando esse podcast. O Bitcoin está abaixo de 90 mil dólares mais uma vez. Para quem está focado no longo prazo, isso é só uma oportunidade de compra. Mas para quem ainda não chegou nesse nível de maturidade, ou quem já está all-in no Bitcoin e não tem mais fiat para comprar DIP nenhum, é, é decepcionante. E muita gente, eu perguntei num grupo aqui de alunos meus e um aluno meu mandou a pergunta para você. Na sua opinião, qual o motivo o Bitcoin não performou como esperado diante de tantas notícias bullish em 2025? É puramente liquidez ou são outros desafios? O que é que você enxerga? Primeiro, eu diria que ele performou muito bem. Assim, as notícias positivas, elas vieram. A expectativa grande de notícias positivas, ela foi construída ao longo do ano passado. Começou com o ETF, ali trouxe um fluxo de capital importante para o setor. E aí depois, com a vitória do Trump, a perspectiva de regulação, mais as reservas estratégicas, assim, se criou um ambiente tão propício para a indústria como um todo, que o Bitcoin fez as máximas, chegou então 126 mil dólares ao longo do ano, e agora vem uma correção que para mim é natural. Talvez do ponto de vista técnico, de curtíssimo prazo, o mercado financeiro, o sistema financeiro está com pouca liquidez, até porque o Banco Central americano vinha reduzindo o seu balanço até o dia 1º de dezembro e agora passa para o momento seguinte, que vai ser começar a comprar de volta ativos do Tesouro Americano, então vai injetar liquidez, nada como pandemia, mas vai suspender a suspensão do balanço. Mas houve uma restrição de liquidez nesses últimos meses. O quanto que isso pode ter um impacto no Bitcoin? Eu diria que pode, mas essas são mais correções de curto prazo. As Treasury Companies, depois a gente pode falar também, houve, talvez o ciclo deste ano tenha sido muito conduzido aí, provocado pelas Treasury Companies, e sem dúvida que houve uma euforia com elas ali em maio, até mais ou menos junho, julho, com MicroStrategy e várias outras, mas para mim agora não é nada alarmante, faz parte de correções ao longo da vida do Bitcoin, não me surpreende. Você falou sobre basicamente, cara, perdi a claquete. Vamos passar para a próxima pergunta e eu vou lembrar. Boa. Beleza. Então falamos de ciclos, falamos de retomada de liquidez, vamos falar de Japão. Por que a situação econômica do Japão, na sua opinião, importa tanto para o cenário macro? Será que é um Black Swan que pode desencadear essa recessão? E agora eu retomei a claquete. Você falou, vai ser a segunda recessão, mas a primeira relevante que o Bitcoin de fato enfrenta. Vamos falar de Japão primeiro, eu já deixo essa Tá bem. pergunta na manga para a próxima. Boa. Pois então, o Japão, ele tem importância para o mundo inteiro porque é a principal moeda utilizada pelos grandes fundos, pelos grandes operadores para fazer o famoso carry trade, ou o trade do carrego, que é se endividar numa moeda em que os juros estão mais baixos para investir em outra moeda ou em outros mercados em que os retornos são maiores.
E o Japão, como tem taxa de juros muito baixa, a taxa básica, né, a taxa de 10 anos e de 30 anos do Tesouro japonês começou a subir bastante nos últimos 12 meses. Mas a taxa básica, que é usada para se alavancar, ela ainda é muito baixa, então permite esse carrego. E no ano passado, houve até aquela turbulência no mercado, porque aconteceu a reversão desse carry trade. E o que foi a reversão? A perspectiva de que o juro podia subir um pouquinho no Japão, o iene começou a se apreciar. Tecnicamente, tinha um momento em que o mercado estava muito vendido no iene, então qualquer apreciação da moeda poderia provocar um short squeeze, o que aconteceu em meados do ano passado, e aquilo deu uma forte volatilidade no mercado, porque reverte esses fluxos que impactam nos ativos no mundo inteiro. Essa parte mais técnica e pontual de posições vendidas na moeda japonesa, isso ficou para trás. Agora o mercado até apostando na valorização do iene. Mas a questão é que o Japão, ele é estruturalmente um credor externo. Isso significa que os japoneses, o governo japonês, as famílias, as empresas, têm muito mais ativos no exterior do que os estrangeiros têm de ativos no Japão. Então, isso é o que se chama de posição de investimento internacional líquida positiva. O Japão é um credor externo. É o exato oposto dos Estados Unidos, que são devedores externos na ordem de 80% do PIB. E negativo, né? Então, a posição de investimento nacional é muito negativa. E por que isso importa para o mundo? Porque hoje, já há décadas, né, o governo do Japão está ultra endividado. É o mais endividado do planeta, o governo. Mais de 230% ou 240% de dívida PIB. E se os juros lá começam a subir, como estão subindo, o Tesouro japonês está chegando em quase 2%, patamar que não chegava em quase 20 anos, o Tesouro de 30 anos já ultrapassou 3%, e para um país que deve tanto, é muito relevante. E a gente pode chegar num cenário em que o governo japonês, o Banco Central, precisa não apenas de liquidez pelo Banco Central, mas da própria poupança das pessoas, dos fundos de pensão, das famílias. E a única forma de trazer mais capital para financiar esse endividamento japonês é repatriando capital, vendendo ativos no exterior para trazer de volta o dinheiro para o Japão e seguir financiando essa dívida. Isso não é algo que acontece da noite para o dia, mas pode ser um movimento que vai provocar queda de preço nas ações americanas, no tesouro americano, portanto, aumenta juros nos Estados Unidos. Por isso que os países, especialmente os mais desenvolvidos, está tudo meio conectado. O que acontece num país relevante como o Japão e relevante para o mercado financeiro impacta o mundo inteiro. Impacta os Estados Unidos, acaba impactando o Brasil. Até o Brasil tem sido uma moeda usada nesse trade do carrego, carry trade, mas na ponta oposta. O pessoal se alavanca no iene japonês para investir em real, colhendo nossa Selic, que está aí 15%, né? Então, por isso que o Japão importa tanto para o mundo hoje em dia. Por que que, por que o governo japonês é o mais endividado do mundo se o povo japonês é um poupador líquido tão disciplinado? Já, qual é o motivo para o governo ser o governo mais endividado do mundo? É contraintuitivo, para dizer o mínimo. Pois é, eu diria que o crescimento da dívida pública no Japão vem desde a década de 90, como forma de compensar os efeitos negativos do estouro da bolha imobiliária e da bolha de ações do Japão da década de 80. Até o topo histórico da bolsa japonesa foi em dezembro de 89. Esse estouro da bolha imobiliária e da bolha de ações do Japão provocou uma queda da atividade econômica, recessão, e o governo japonês adotou uma política bem keynesiana, contracíclica, de gastar mais, tentar estimular a economia, e aí aumentaram os déficits fiscais do Japão, do governo japonês, e foi a partir desse momento, década de 90 em diante, em que a dívida começou a crescer em relação à economia, chegando nesses mais de 200% do PIB. Então, é política econômica, na minha humilde opinião, embasada por uma teoria falaciosa, que levou a esse estado de coisas. É o governo mais endividado do planeta. Felizmente, eles têm uma população, como você bem disse, que poupa bastante,
Então, boa parte dessa dívida, quem está carregando, quem está financiando é o povo local, são os fundos de pensão, são seguradoras, são os japoneses, como eles dizem lá, a Watanabe, né, que é a mulher, a matriarca japonesa, e só que é tanta dívida que alguma hora isso não se sustenta. O interessante do Japão é que esse alguma hora não se sustenta tem sido dito desde o final da década de 90. Qualquer um que analisasse a situação fiscal do Japão e percebesse o crescente endividamento com déficit elevado, ia concluir, cara, não tem como isso durar muito mais tempo. O juro do Japão que estava caindo vai ter que subir, a dívida vai explodir, a taxa de juros vai subir, e, portanto, vale a pena apostar contra o Tesouro Japonês, que era o chamado também de JGB, que é o JGB, né? Japanese Government Bonds. E ficou conhecido, esse trade ficou conhecido como o Widowmaker Trade, ou trade fazedor de viúvas, porque os caras seguiam apostando contra o JGB e o JGB seguia se valorizando. Ano após ano, o JGB valorizava, o que significa que a taxa de juros seguia caindo, mesmo com déficit fiscal elevado e mesmo com endividamento crescente, o que é contraintuitivo. Por isso que eu me esqueci de quem é essa frase, mas que acho que era do Simon Kuznets, que criou até a metodologia do PIB, que dizia que tem 4 tipos de economia no planeta: os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, o Japão e a Argentina, que é difícil explicar pela teoria econômica, né? Muito bom. Eu não conhecia essa frase. Vamos repuxar aquele tema da primeira recessão de verdade que o Bitcoin vai enfrentar, já com um ativo mais maduro. E a gente sabe, nós como Bitcoiners sabemos que é inevitável que em algum momento o Bitcoin pare de ser encarado pelo mainstream como risk-on asset e vire um risk-off asset, pelas suas propriedades Perfeito. monetárias e me parece, lendo as notícias, que a consciência generalizada está aumentando nesse sentido, está indo nessa direção, com adoção institucional, com as notícias que a gente está vendo por exemplo, a Vanguard, que sempre foi crítica, até mesmo depois dos ETFs, o CEO foi expulso e entrou o cara da BlackRock que estruturou o ETF. Sim. Então, assim, tá todo mundo bending the knee, todo mundo se ajoelhando ao Bitcoin. Então, gradualmente, isso vai acontecendo. Mas o fato inegável é que ainda nesse momento, quando o pânico se instaura no mercado, tem um choque ali, uma aversão a risco maior, e o Bitcoin sofre e o ouro sobe. Quando que a gente vai ver esse decoupling do Bitcoin com o Nasdaq, com o S&P 500? Você tem alguma teoria para esse timing disso? Você acha que em algum momento a gente vai amadurecer e chegar lá? Não sei, assim, difícil fazer o timing. Eu tenho a realidade do mercado e de comportamento do Bitcoin em termos de preço, me deixou bastante humilde nos últimos anos e também mais paciencioso. Eh, Acho que muitos bitcoiners maximalistas, especialmente o pessoal mais da velha guarda, os oldies, talvez tivessem uma expectativa muito apressada para o que o Bitcoin pudesse ser aí na sua breve vida, que vai fazer agora recém 17 anos, cara. Dia 13 de janeiro, há 17 anos que o blockchain começou a funcionar. É muito pouco tempo. Então, eu não sei se vai demorar mais 5 ou mais 10 anos, mas eu digo que esse é para minha convicção é que esse é o caminho a ser trilhado pelas características do Bitcoin. Basta analisá-lo, compreendê-lo a fundo, que ele tem todos os atributos do ouro, com a beleza de ser puramente digital, que isso torna ele muito mais eficiente, conveniente, mais seguro, barato, transparente. E aí não tem comparação. Só que essa compreensão, ela demora para vir. Pô, agora que eu já estou nesse mercado há 12 anos, estudando o Bitcoin, quase 13. E no mercado financeiro, estou trabalhando de fato há menos tempo, desde 2017, mas tendo atuação assim com o mercado, investindo já há mais tempo. Mas ainda assim, cara, estamos em 2025, quase 26. Ainda assim, quando você conversa com gestores no Brasil, mercado financeiro, pessoal de investidor profissional, ainda é muito superficial o conhecimento que o pessoal tem. E lá fora também é assim. Então, imaginar que com esse nível de conhecimento,
o mercado vai logo identificar o Bitcoin como o ouro digital, acho que não é tão simples. E digo mais, mesmo o próprio ouro é muito mal compreendido pelo mercado de investimento profissional. Eu sei porque eu sou mais gold bug, eu sou mais tempo gold bug do que Bitcoin bug. Claro que o Bitcoin me fez ser muito menos gold bug do que eu era. Mas eu lembro que o mercado tradicional financeiro ignora o ouro. O maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, nem considera o ouro investimento. E eu entendo a filosofia dele, entendo de onde ele vem, mas ele jamais defendeu colocar dinheiro em ouro como uma especulação ou como um ativo de proteção. Não é da característica dele. E muita gente no mercado financeiro também enxerga dessa maneira. Então imagina se o ouro, que é um ativo consolidado, que está aí há milênios, que foi o dinheiro do planeta e a referência pelo menos até 1971, também é mal compreendido pelo mercado financeiro, não é de surpreender que o Bitcoin seja ainda mais mal compreendido. Então, é preciso dar tempo ao tempo, mas esse é o caminho que o Bitcoin sim está trilhando. Você acredita que o financial advisor, o gestor tradicional que está inserido nesse mundo financeiro e talvez tenha sido formado puramente no keynesianismo, ele não tem tamanho, a dimensão necessária do problema do fiat debasement e, portanto, ele não entende o conceito de juros reais negativos e, por isso, ele imediatamente descarta ouro e Bitcoin como possibilidade de investimento porque não rende yield? É esse o diagnóstico ou é uma outra coisa além disso? Sem dúvida que essa questão tem uma influência enorme, mas felizmente os eventos da pandemia e aquelas medidas extraordinárias de imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã, os déficits fiscais colossais no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, Brasil também, nos trouxe novamente a uma era inflacionária, coisa que os investidores e economistas achavam que isso jamais aconteceria novamente. Pô, eu lembro nosso próprio presidente do Banco Central, essa foi uma grande crítica que eu fiz ele assim que ele foi escolhido, ele dizia lá em julho de 2020 que quem prognosticasse inflação tinha que ser colocado em camisa de força que não dava nem para conversar. Porra, os caras estavam jorrando dinheiro na economia, como é que não ia gerar inflação? Então tem um problema de embasamento econômico, conhecimento de base econômica, que ofusca muito a visão do pessoal. Mas eu diria que a pandemia fez muita gente se dar conta que, opa, de repente há problemas sérios com o nosso sistema financeiro, com a moeda, e essa possibilidade de imprimir dinheiro, socorrer mercados, bancos, fundos, injetar liquidez sem nenhum limite técnico, pode ser bom, entre aspas, no curto prazo, que evita um colapso do sistema, mas ao mesmo tempo é isso que vai minar e desvalorizar as moedas nacionais de forma irreversível. Essa percepção agora para mim está mais clara e de repente por isso o pessoal consegue rever melhor as suas posições tanto em relação ao ouro quanto ao Bitcoin. Um dia a conta chega. Muitas vezes parece que não vai chegar, porque a gente sempre se surpreende como os burocratas que estão com o mandato de manter o sistema, a música rodando, eles são criativos em achar um mecanismo para empurrar mais 5, mais 10 anos. Mais um dia, inevitavelmente, a conta tem que chegar. E agora a gente vê sinais claros de que a janela de Overton está se movendo para esse sentido, né? Para esse lado, porque você vê, por exemplo, aquele Exato. relatório do JP Morgan falando de The Basement Trade. Acho que os grandes bancos e os grandes nomes estão começando a aceitar a ideia de que, pô, temos um problema de impressão de dinheiro e de inflação insustentável. Tá. Perfeito, Vamos. perfeito. E fa- só para Fala. agregar, né? Quando se fala do debasement trade, né? A aposta da depreciação da moeda, isso não é algo apenas de um ano para o outro. É algo de longo prazo e constante e irreversível. Irreversível no sentido de o pessoal, especialmente economistas e os investidores, eles se pegam muito a taxa de inflação. Ah, a inflação vai voltar para a meta, tá no Brasil 4,5%, lá tá 3, vai para 2,5, aí estaciona em 2, enfim, ok.
Mas isso significa que os preços seguem aumentando ano após ano. Pode diminuir o ritmo de aumento, mas os preços seguem aumentando. Porque, na verdade, o que está perdendo valor é o dinheiro. É o preço do dinheiro que está caindo. É ele que compra cada vez menos. Então, a perda de poder de compra não volta jamais. Pô, o que o dólar comprava lá em 1913, hoje é 97% menos. O real brasileiro, que comprava em 94, quando começou a circular, hoje compra quase 90% menos. Isso não volta. Não tem como nós recuperarmos o poder de compra do dinheiro. Então, na verdade, o debasement trade ele é algo constante. Não vai mudar. Pode ter alguns períodos aí com um debasement maior ou menor, mas isso não muda. Ele é inerente, e eu diria que a parte essencial de como funcionam os bancos centrais hoje. Basta a gente concluir ou perceber que a meta dos bancos centrais é de inflação, é de desvalorizar o dinheiro, não é de estabilizar o poder de compra, não, é desvalorizar a moeda. Essa é a meta dos bancos centrais e esse é o dogma que rege todos os bancos centrais do planeta. Você assistiu aquele corte que viralizou do Flávio Augusto com o Joel J, que ele fala faz uma conta de padeiro ali de quanto o brasileiro paga de impostos? Ele fala assim: ah, o cara ganha 10 pau de salário. Para a empresa custa 19. Aí ele é descontado, fica com 6,5. Desses 6,5 ele tem que pagar tal imposto, sobra, sei lá, R$ 2.000. E isso viralizou num nível porque as pessoas não têm dimensão do problema. Mas ele deixou de fora esse ponto mais importante. Ele não falou do imposto inflacionário. É, é, Exatamente. é completamente assustador a situação quando você de fato faz conta e você entende que basicamente nós trabalhamos e passamos boa parte do nosso tempo de vida, a maior parte, diria, simplesmente financiando um sistema de transferência de riqueza para quem não produz riqueza. Isso vai radicalizar qualquer um. Depois que o cara lê Revolta de Atlas, ele faz essas contas e ele entende, é irreversível. Mas a situação do Brasil tende a piorar, mas as pessoas ficam muito reclamando sobre impostos e que os impostos não voltam e por causa da corrupção. Mas eu acho que, na minha opinião, deveriam se preocupar ainda mais com esse imposto inflacionário, que é mais perverso ainda. Sem dúvida, até porque ele é um imposto oculto, ele não tem culpado praticamente. Quem é o culpado pela inflação? Ninguém sabe direito. Na verdade, os leigos e boa parte das pessoas, trabalhadores, quem não estudou nada de economia, até quem estudou economia, o pior é isso, acha que quem é culpado pela inflação é o comerciante da esquina que está aumentando lá o preço da caixa de ovo e do pão e do leite. E então é uma forma muito sorrateira de tirar dinheiro do cidadão, né? De roubar dinheiro do cidadão. Mas só quando você falou essa do que as pessoas pagam imposto e não tem nada em troca, eu sempre me lembro de uma frase do Adriano Gianturco, um grande amigo, grande cientista político, e que ele fala de forma muito clara a realidade da política. E até essa visão, eu pago imposto, não tenho nada em troca, não vejo o retorno do imposto. Imposto não é para ter nada em troca, você paga imposto para não ser preso. É isso, não tem outra. Não é um serviço voluntário que estou pagando imposto, espero receber a saúde, tá? Não, cara, você paga imposto para não ser preso e ponto. Esperar qualquer coisa em troca, para mim, é ingenuidade. Pô, mas e as estradas? Aqui eu mudei pro Paraguai e a quantidade de pessoas do Twitter que fala que eu tô louco porque aqui as ruas estão todas esburacadas e tudo sujo. Eu falo, irmão, mas assim, faz a conta do quanto você paga de IPVA, IPI, etc, para comprar. Eu fiz uma conta de padeiro com uma 4x4 caríssima, acho que aquele GWM 300, Tank 300. Uhum. É, praticamente 70% a mais e é 60% a mais o preço do carro 0 km. E o IPVA, que aí custa 16 mil por mês, aqui seria tipo R$ 900. Então, assim, pega esse dinheiro de imposto que você não vai pagar, compra um carro com a suspensão ativa, você compra um tanque de guerra e seja É. feliz. Eu E queria mais falar o, um pouco. bom, Pode falar. mais o seguro, aqui Sim. também temos ruas esburacadas aqui, daí você passa na rua, fura o pneu, cara, é você que vai arcar com isso. Quero fazer uma pausa na macroeconomia, na política, na geopolítica e falar um pouco de âmbito pessoal. Você falou que você tem Uhum. 12 anos de jornada com Bitcoin, estudando Bitcoin e até mais como Goldbug.
Qual Uhum. foi? Você já deve ter falado isso dezenas de vezes, mas eu, pessoalmente, não sei essa história e imagino que várias pessoas na audiência também não saibam. Qual foi o seu momento de inception, assim, que clicou o Bitcoin pra você? Como que você chegou até o Bitcoin? Porque naquela época era tudo mato, não tinha quase nada Sim, disponível. sim. Eu até para acho que antes de falar do Bitcoin vale a pena dizer o que foi meu inception com relação ao próprio dinheiro, ao próprio entendimento do que é inflação, e que foi com o livro do Murray Rothbard, O que o governo fez com o nosso dinheiro. Eu não lembro se eu Uhum. li ele em 2007 ou 2008, mas foi nesse período que eu estava buscando entender mais do mundo, de economia, e acabei caindo de paraquedas na escola austríaca, Quando você se e formou? eu me formei em Faculdade? administração em 2005, Tá. em 2005, na PUC do Rio Grande do Sul. Mas nesse momento, 2008, eu estava já em Dubai, trabalhando lá como diretor financeiro da ThyssenKrupp Elevadores, e já tinha começado a estudar sobre economia e escola austríaca, e foi o livro do Rothbard a minha primeira pílula vermelha da Matrix, que, cara, abriu a mente de uma maneira absurda, e daí então eu segui estudando muito economia a ponto de decidi deixar minha carreira de executivo de multinacional para fazer um mestrado em escola austríaca, que foi em Madrid, na Espanha, com o Jesus Huerta de Soto. Eu conto isso porque quem conhece a escola austríaca sabe que é talvez a única escola de pensamento econômico que defende a ideia de moeda livre, concorrência monetária e que o Estado não deve interferir na moeda, sobretudo na moeda. Então, tendo essa bagagem teórica, esse conhecimento, é mais fácil aceitar inovações como o Bitcoin. Tanto é que eu já defendia a ideia do ouro, defendia a volta do padrão ouro, pelo menos o fim das leis de curso forçado e de moeda imposta. E aí, quando surgiu o Bitcoin, a primeira vez que eu recebi, que alguém me falou sobre isso, foi até um amigo meu, grande amigo de Porto Alegre, médico, e que gosta desses assuntos, estuda também assim de forma autodidata, e ele mandou uma mensagem pelo Messenger do Facebook, foi em junho ou julho, acho, de 2011, sobre o Bitcoin, perguntando assim: pô, e aí, Fernando, que tal o Bitcoin? Acha que pode ser uma solução para a crise financeira? Eu nem respondi a mensagem dele, eu ignorei. Ele que foi me lembrar anos depois que ele tinha falado do Bitcoin para mim pela primeira vez. Mas quando eu comecei a estudar foi então em 2013, começo do ano, foi março mais ou menos, e que na época eu escrevia um blog com o Hélio Beltrão e o Jonas Fagar Júnior, se chamava O Ponto Base, e a gente escrevia semanalmente sobre mercado financeiro, economia, fiscal, enfim, e com uma visão mais contrária ao senso comum, naturalmente com as ideias ou sobre a perspectiva da escola austríaca. E teve um flash crash, um melt up, num dia que o Bitcoin saiu de 60 e poucos dólares para 266 e caiu de volta para uns 70 dólares, e tudo no mesmo dia. Isso foi lá em março de 2013, março ou abril. E esse evento que me chamou a atenção, e nós debatendo nas nossas reuniões semanais de pauta, eles me sugeriram, pô, quem sabe dá uma olhada aí nesse Bitcoin e ver se tem alguma coisa interessante. Aí eu topei o desafio, e aí fui realmente com humildade para estudar o Bitcoin, e foi muito desafiador no começo, porque praticamente não tinha literatura de economista ou algo mais didático, era quase tudo do ponto de vista de tecnologia, de criptografia, de redes distribuídas. O próprio paper do Bitcoin, quem cai de cabeça apenas no white paper e lê ele, para mim era grego, não conseguia entender pelo white paper. Sim. E o artigo que me deu o clique no cérebro, que foi a segunda pílula da Matrix, foi do Conrad Graf, que é um americano, que eu conheci na minha época de mestrado na Espanha, e ele estava escrevendo sobre o Bitcoin, escreveu um artigo muito aprofundado, várias páginas, e usando a teoria austríaca, usando Mises, usando Hayek, usando Rothbard, para analisar o fenômeno Bitcoin. E foi por meio desse artigo que eu finalmente entendi o Bitcoin, e ali foi a minha caída na toca do coelho. E, cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava na época já estava de volta a Porto Alegre e morava numa casa alugada, e era tarde da noite, eu lendo esse artigo, cara,
quando eu acabei ele, deu o clique, cara, simplesmente eu coloquei eu tinha até impresso o artigo, coloquei no colo as folhas, me reclinei na minha poltrona e, cara, assim, foi quase como eu digo isso, para mim foi quase como uma revelação, porque eu consegui, assim, prever muito de como o Bitcoin poderia crescer em adoção e o potencial dele, e que para mim, como um economista, como um libertário, vendo o nascimento de uma nova forma de dinheiro, para mim era aquilo que eu estava testemunhando, era de arrepiar, para mim foi simplesmente fantástico, e esse foi meu início no mundo e o resto é história. Legal. O que que você enxerga? A gente falou um pouco sobre esse reconhecimento, essa confissão do sistema de que, de fato, o debasement está virando um problema e que talvez a gente esteja num estágio avançado. E a gente sabe, nós como Bitcoiners sabemos que o fim da linha há de chegar. Se vai chegar ano que vem, se vai chegar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente não tem bola de cristal. Mas o que você enxerga que vem depois? Porque eu acho que esse é o tema dessa terceira guerra mundial, que ainda está puramente no campo econômico, mais do que qualquer coisa. É, Sim. é um desafio chinês dos BRICS à hegemonia do dólar, essa posição privilegiada do dólar como reserva global. Os Estados Unidos contra-atacando com algumas cartas na manga. Eu já falei lá na SatisConf, foi o tema da minha palestra, inclusive da tese do plano do Gold First, para depois lançar uma reserva estratégica de Bitcoin. Mas isso tudo é confabulação. Mas o que você enxerga que acontecerá após isso? Se o Bitcoin vai ter um papel central, sim ou não? E você acha que Bitcoin será peer-to-peer electronic cash system que nem Satoshi queria? E aí ele tem que servir as três funções do dinheiro, como reserva de valor, meio de troca e unidade contábil, eventualmente? Ou você acha que a gente está muito mais indo numa nova direção, já desviou a rota e talvez o Bitcoin se solidifique como reserva de valor, como o Digital Capital do Michael Saylor e outras coisas serão lastreadas em Bitcoin emitidas e a gente vai transacionar naquilo? Você tem algum palpite do que vem nas próximas décadas? Tenho vários, vamos lá. Acho que o primeiro palpite é começando pelas próprias moedas nacionais. Tem aquela frase famosa, né? Se eu não me engano, qual era acho que era Voltaire, né? Que no longo prazo todas as moedas de papel retornam ao seu valor intrínseco, que é zero. E eu concordo, só que talvez muitos bitcoiners e até economistas da escola austríaca subestimem a longevidade do papel moeda dessas moedas nacionais. Porque, para mim, o mais provável é uma constante depreciação dessas moedas, mas não necessariamente um colapso ou uma hiperinflação em que a população mundial perde totalmente a confiança no dólar, nas moedas locais, e aí adotam uma nova unidade de conta, uma nova moeda, que pode ser o Bitcoin, pode ser o ouro. Eu não vejo um evento cataclísmico assim. Para mim, será uma constante depreciação. E as moedas podem seguir sendo desvalorizadas na ordem de, sei lá, 3% por ano, 5%, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e ainda assim funcionarem, entre aspas, pelo menos como meio de troca, ou pelo menos como um instrumento de pagamento que é subsidiado pelos governos, porque eles nos forçam, nos impõem essa moeda. Então não dá para subestimar a vida útil das moedas de papel. Mas dito isso, eu vejo que o Bitcoin seguirá crescendo em adoção, seguirá sendo percebido como esse ativo similar ao ouro, com a grande superioridade de ser digital, e ele vai ser, assim, usado e demandado por todo mundo, por pessoas comuns, por empresas, por governos, por criminosos, por países opressores, por ditadores, por todo mundo. Porque, para mim, é o mais próximo que a gente pode fazer a analogia da pólvora monetária. As pessoas Uhum. recorrem a armas e os Estados-nação a armas nucleares, não porque elas gostam e acham que é bacana, mas porque é a melhor arma, é a superior. E da mesma forma, o Bitcoin é uma arma de defesa e por isso será adotado. Sobre as funções de moeda, se é meio de troca, será reserva de valor, unidade de conta,
Isso está acontecendo, o Bitcoin está sendo monetizado no sentido, está sendo cada vez mais usado como moeda. Mas eu também não tenho a ingenuidade de esperar que o Bitcoin, em 17 anos quase de vida, vai ser muito usado como meio de troca. Não vai. Ele primeiro começa a ser percebido como reserva de valor, e esse é o primeiro estágio de adoção e de evolução dele. E, paulatinamente, ele vai sendo mais usado como meio de troca. A última função da moeda, a unidade de conta, que é mais difícil de suplantar, porque depende da liquidez, depende da até de destronar o que já é a unidade de conta, e hoje é o dólar, nem o ouro é a unidade de conta, o dólar é a unidade de conta. Esse é o estágio mais difícil de ser alcançado, e talvez o Bitcoin nem alcance, talvez não alcance nas nossas vidas e siga aí por mais 20, 30, 50 ou 100 anos como um ativo de proteção, como um ativo monetário importante, que desempenha um papel fundamental no sistema, na economia global, mas a unidade de conta continua sendo o dólar com todas as suas deficiências. Pode ser que isso ocorra. Sobre a questão tecnológica, pô, vai ser o blockchain, a camada 1, a camada base. Tudo vai ocorrer na camada base, ou a gente vai conseguir, ou vai precisar de camadas secundárias como a Lightning e outras, ou até entidades semi-centralizadas ou centralizadas como a Liquid, ou então outras empresas, ou até bancos que usam o Bitcoin como a reserva colateral, mas emitem substitutos de Bitcoin. Enfim, para mim a gente vai ter uma mescla disso, e não dá para imaginar que, tudo vai ocorrer na base do blockchain, camada 1? Não acredito que isso vai acontecer. Teremos soluções, sim, de segunda camada. Isso vai inviabilizar, e à medida que o Bitcoin cresça, até em termos de valor de mercado, preço, vai acabar inviabilizando o uso do Bitcoin na camada 1? Não, eu não vejo que isso vai acontecer. Mas tampouco dá para esperar que o Bitcoin, sendo mais adotado e sendo mais usado como meio de troca, não dá para esperar que todas as transações, ou a maior parte, ocorrerão na camada 1. Já não acontece hoje, Claro. tanto que muita coisa acontece dentro de corretora, mas isso não quer dizer que o Bitcoin não pode ser usado como meio de troca, porque a camada base é mais lenta para preservar todas as propriedades essenciais, a sua descentralização e a sua segurança. Eu não sou também fatalístico com relação a isso. Vejo, bom, todos os debates sobre escalabilidade do Bitcoin acabaram sendo em torno desse assunto, né? Alguns defendiam a escalabilidade máxima no blockchain base, para isso surgiu o Bitcoin Cash, mas é algo complexo. Eu também, com relação ao próprio desenvolvimento do protocolo, eu aprendi muito lá em 2017. Aquele foi um ano transformador para mim no entendimento do Bitcoin, de como ele funciona, de como ele é mantido, de como ele pode ser aperfeiçoado. E é algo muito complexo e que não dá para a gente se aventurar e fazer mudanças bruscas no meio do caminho, querendo forçar mudanças de consenso, que sugeriria um hard fork, aí é muito mais difícil mesmo, muito delicado. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou não tenho um pessimismo, e não acho que o Bitcoin ele está assim, correndo um risco existencial por conta disso. Faz parte de Você acha que você como o enxerga sistema algum evoluirá. risco existencial para o Bitcoin ou não necessariamente? Muita gente fala de computação quântica, outras pessoas falam também dessa forçação de consenso, talvez de agentes infiltrados ali no core, ou enfim, pode ser que algo nesse sentido aconteça e a gente se torne menos descentralizado e seguro. Você enxerga alguma coisa que pode matar o É claro Bitcoin? que sempre tem risco, assim, para mim o principal risco de todos, que não é específico sobre o Bitcoin, mas seria os bancos centrais darem um cavalo de pau e abandonarem essas políticas inflacionárias que já leva décadas, e adotar agora uma política de, pelo menos, estabilidade do poder de compra do dinheiro, abandonarem políticas de monitoramento e toda essa invasão de privacidade. Se eles, de fato, até adotarem uma
política de mais liberdade monetária, aí o Bitcoin poderia perder parte do seu apelo. Não todo, porque continua sendo digital e superior ao ouro e tudo mais, mas isso poderia tirar parte do apelo do Bitcoin. Mas, assim, na verdade, eu não consigo ver esse cenário É, acontecendo na prática. eu ia Assim, para falar mim isso. é Acho que esse risco não existe, porque vai contra a exato. natureza humana. O cara tá lá na posição privilegiada de transferir riqueza dos outros pro bolso dele, ele não vai simplesmente parar de fazer isso. É ultra remota a possibilidade. Do ponto de vista da rede em si, do protocolo, a questão do consenso, a questão de captura do Bitcoin Core, a própria postura deles recente, e tem muita crítica para ser feita, esse será um problema constante. Isso não vai acabar agora. Daqui a pouco o Bitcoin Core pode ser até ignorado, porque não se confia mais nessa entidade Bitcoin Core. Surgirão outros desenvolvedores, talvez alguma outra forma de liderança no desenvolvimento do projeto, mas é uma liderança, entre aspas, liderança que precisa ser conquistada, porque ela vem com o tempo. Assim como hoje o Core está perdendo parte da sua credibilidade pela forma como atuou, especialmente nos debates no GitHub, entre outros, para que um novo grupo, novos desenvolvedores emerjam a esse posto de influência e de credibilidade, demanda tempo, tem que se provar na prática, e se prova como? Com melhores argumentos, com códigos melhores, com melhores ideias. Mas melhores ideias e argumentos que não alterem o consenso da rede, que não alterem as regras, que não comprometa a rede. E no próprio debate atual do Bitcoin Core com os NOTs, né, eu tenho acompanhado o Luke Dash Jr., e eu entendo os riscos apontados por eles, entendo as críticas contra o pessoal do Core, mas ao mesmo tempo, ninguém é obrigado a atualizar com a nova versão do Core, o V30. Se não quiser atualizar, não atualiza. Mantenha a versão anterior. Essa é a beleza do Bitcoin, e algo que não deve ser perdido é a capacidade de manter a retrocompatibilidade. Saiu uma versão nova? Tudo bem, mas se eu não quiser atualizar o meu nó, eu permaneço rodando a rede dentro das regras do sistema e vida que segue, e não preciso atualizar o meu nó. Isso é fundamental, não pode ser perdido. Mas pode ser que no futuro, por tantas brigas, dificuldade de chegar em consenso, o protocolo chegue a tão fadada ossificação, em que regras centrais não conseguem mais ser alteradas, e a camada base do Bitcoin vai ser essa para o resto da eternidade. Faz parte, e eu não vejo que isso é um grande problema em si. Mas tinha, acho que uma outra pergunta dentro da que você falou que eu acabei me esquecendo. Ou outra Não, falei resposta de que eu me ameaças esqueci. existenciais. Computação Citei quântica. computação quântica também, isso. Boa. Da computação quântica, claro que é um risco já conhecido, ele está sendo cada vez mais estudado, e recentemente tenho notado que o assunto está ganhando a atenção de gente influente, desenvolvedores. Eu vi que recentemente o Greg Maxwell entrou no debate sobre isso também, e que talvez a gente tenha que acelerar a adaptação do Bitcoin ao risco da computação quântica. Mas, se tomadas as medidas necessárias, que eu entendo que serão tomadas, é um risco conhecido e controlado. Não quer dizer que não pode gerar volatilidade de preço, até algum fork momentâneo no blockchain por algum problema de sincronia de nó, etc. A gente pode ter um momento de turbulência assim na rede, isso eu não descarto. Mas não vejo que esse é o grande risco existencial do Bitcoin. Não acho que é. Concordo. Eu gravei um episódio com o Narcélio tem quase um ano já, e a gente falou Uhum. exclusivamente disso, e virou meio que referência sempre que alguém me pergunta se era uma ameaça existencial, que é muito, muito simples de entender. No fim do dia, basicamente, o computador quântico vai pegar a sua chave pública e inferir a sua chave privada, e, portanto, Exato. eles precisam fazer um update para isso e resolver o problema.
não pode ficar sentado esperando até o último minuto, porque isso pode virar um problema gigantesco. Mas no fim do dia, o que vai acontecer é que quem tiver o computador quântico chegar primeiro vai roubar as moedas que têm chave pública exposta. Se você não tem chave Exatamente. pública exposta, tá tudo certo. É isso aí. E aí, parabéns pro primeiro que chegar. Vai levar o milhão de bitcoins do Satoshi, mas assim, o Bitcoin continua. Vai ter um crash, É. você compra mais barato e ele continua fazendo o que ele sempre fez. Então, vida Vai que ser segue. bacana ver essa corrida pelos bitcoins do Satoshi. Espero que a gente não tenha que lidar com esse problema. Vamos voltar um pouco em macro, que a gente falou de liquidez, e eu soltei um vídeo recentemente explicando a dinâmica dentro do Federal Reserve, porque eu ouço muita gente falar no Twitter, na internet, em maio do ano que vem, o Trump vai colocar o novo presidente do Fed, e aí vai virar a farra louca, e todo mundo vai esperar juros zero ano que vem, e não é tão automático e simples. Então eu mostrei a mecânica de como funciona, as 12 cadeiras no conselho, ah, no FONC, quem vota tem o presidente do Fed de Nova York, tem 4 que são rotação anual, você tem Uhum, os membros do Conselho Federal do Federal Reserve e o presidente nomeia e o Senado aprova com maioria absoluta. Mas ainda tem os 12, você precisa conquistar uma maioria entre aqueles 12 e não é tão simples e trivial. Mas você acha que, se de fato se provar as bolsas de aposta aí estão falando no Kevin Hassett e é o favorito na corrida, uhum. o outro nome com alta probabilidade talvez fosse o cara de fixed income da BlackRock, mas eu acho que o Kevin Hassett agora já largou na frente. É. Se for qualquer um dos dois que é mais dovish, mais pró corte de juros, você acredita que a gente vai ter um Fed muito mais agressivo em termos de corte de juros e injeção de liquidez na economia? Ou vamos acalmar os ânimos e não esperar essa farra que o pessoal está esperando, o bull market ao infinito? Não, eu não acho que vai ser farra e eu não acho que vão começar a injetar dinheiro no sistema como fizeram na pandemia ou depois da crise financeira. Não acho que isso é o caso, a não ser que tenha algum problema claro aí de uma recessão, um novo crash bancário, algo que desespere e preocupe o Fed e ele conclua que tem que injetar muito mais liquidez do que já começou a injetar agora, que vai ser algo em torno de 40 bilhões de dólares por mês. Mas com relação à taxa de juros, eu também não acho que vai ser para 0% no ano que vem, mas eu acredito que o novo presidente do Fed vai vir com o mandato claro do Trump de iniciar ou de aprofundar esse corte de juros. Pô, a reunião de ontem veio com uma projeção de 1 a 2 cortes no ano que vem, em princípio 2 de 25 pontos base, então 0,5% de corte no ano que vem. Agora está 3,75, iria para 13,25% a taxa básica americana. O Trump quer mais, e colocando este diretor e daqui a pouco indicando novos, cara, o Trump vai tentar encontrar formas de conseguir essa maioria e de ter um Fed bem mais dovish e propenso a reduzir os juros. Olha o que o Stephen Myron, que recém entrou no Fed, cara, para mim ele é uma ilustração perfeita do que o Trump está querendo. O Stephen Myron, para quem não sabe, ele não era diretor do Fed, entrou agora que saiu um diretor. Essa foi a terceira reunião que ele participou de política monetária, e ele, em todas, foi a única voz de dissidência querendo mais redução de juros. Eles reduziam 25, ele queria 50. Reduziram 25, ele queria 50 e assim por diante. Então ele veio com um claro mandato de tocar o terror e vai querer reduzir mais. Será que a gente não pode ver isso no ano que vem acelerando e com o presidente do Fed indicado com esse mandato? Será que não podem influenciar os demais diretores? Talvez sim, olha, vai ser muito interessante de ver a primeira reunião do Fed com o novo presidente. Imagina uma dissidência, o presidente querendo redução e o restante da diretoria não querendo uma redução maior. Vai ser interessante. Mas acho que, na margem, o Fed com o presidente trumpiano pode ser mais dovish, sim. Vamos falar um pouco de Orange e Treasury Bora. Companies. A gente puxou esse assunto de Treasury Companies em algum momento, eu não lembro qual era o fio da meada, Sim. mas recentemente, num momento, acho que foi segunda-feira da semana passada,
Não me lembro mais. A minha vida tá na correria aqui de mudança internacional, então eu tô acompanhando as notícias, mas não tão próximo. Mas a gente teve mais uma escalada ali para os 93 mil e depois derreteu para os 80 e poucos. E aí o pessoal que tá esperando um alívio ficou num pessimismo. Cada vez que o Bitcoin pinga lá para os low 80s, o pessoal acha Uhum, que fica mais convicto de que o bear market chegou, e aí a narrativa, o FUD começa a se propagar cada vez mais. E foi quando o Saylor anunciou a criação da reserva de 1,4 bi em dólares de cash. uhum. Ah, Imediatamente ganhou espaço a narrativa de que o Saylor agora está admitindo que vai vender Bitcoin, acabou para MSTR, as Treasury Companies já era tudo. É lógico que quando você cava um pouco mais e entende as motivações para tal, é muito mais uma questão de atender os requisitos, que cada hora tem um requisito novo, né, para eles poder ser incluído no S&P 500. Uhum. Teve a narrativa do JP Morgan no relatório, teve as falas do pessoal da MSCI e as preocupações que eles manifestam em relação a ele estar exposto demais ao Bitcoin. Mas você acredita que vai ter MSTR em breve no S&P 500 e você acha que isso pode ser extremamente positivo para a MSTR e para o Bitcoin por causa dos fluxos passivos? E aí, abrindo um pouco o espectro, o que que você enxerga para os próximos anos, décadas, etc., em termos de Treasury Companies? Qual vai ser o papel desse negócio no mundo como um todo? Boa, acho que para isso, deixa eu dar. Bom, vamos primeiro responder a parte mais rápida aí sobre o SP500. Na verdade, não sabemos, porque o critério para inclusão de empresa no SP500 ele tem bastante subjetividade. Então, não é apenas atingir esse nível de market cap, é lucrativa, 4 trimestres, não é tão simples assim. Tem algo de subjetividade para a inclusão de uma empresa no SP500. Então, não é uma O que é certeza que vai absurdo, entrar. né? É, exato. Então, a questão do indicador do MSCI, que veio é uma consulta para remover empresas dos índices produzidos pela MSCI, empresas que detenham mais de 50% em ativos digitais no seu balanço, nos seus ativos. E é algo bastante arbitrário, e porque apenas ativos digitais, até na conta oficial da Orange, no X, tem uma thread mostrando os argumentos da Strategy respondendo essa consulta da MSCI, porque assim, não tem muito pé nem cabeça querer isolar apenas este ativo, o Bitcoin, como sendo o critério para considerar se uma empresa deve ou não entrar no índice. Realmente parece quase uma implicância com o Bitcoin, porque não tem muito fundamento. Mas, enfim, eu recomendo que o pessoal leia essa thread. Sobre as Treasury Companies, eu comecei acho que foi bem no início da nossa conversa, como a gente teve uma euforia nesse ano, e talvez o FOMO neste ciclo atual tenha sido as Treasury Companies, e a gente podia medir isso pelo chamado MNEV, então o múltiplo em que a ação negociava em relação ao valor dos bitcoins em reserva. Pô, a Strategy chegou a negociar em alguns momentos quase 4, até acima de 4 ao longo desse ano, na virada do ano passado para esse ano, assim como a Metaplanet, a japonesa, chegou em 8 vezes, 9 vezes, e isso atraiu demais a atenção, acabou gerando uma onda de muitos oportunistas também e aventureiros, que alguns que nem entendem de Bitcoin, nem entendem de Treasury Companies, e criaram as suas Treasury Companies, elas se proliferaram, especialmente nos Estados Unidos, mas uma boa parte, se não a maioria, especialmente nos Estados Unidos, sem muita diferenciação, sem muito propósito, sem uma Uhum. gestão mais profissional, uma visão clara do que queriam, a não ser aproveitar o momento de mercado. Então é claro que gerou um excesso dessas empresas e que esse mercado passaria por alguma correção e que isso começa pela compressão dos múltiplos. Os MNEBs que estavam lá na casa de 5, 6, 7 para Metaplanet e 3, 4 para a Strategy começaram a comprimir e de volta mais para perto de 2, 1,5, e agora está aí estabilizando ao redor de 1,18, 1,20, 1,15.
e nas últimas semanas esse tem sido o patamar negociado. Como conceito, para mim, faz muito sentido, e para mim é uma ideia fantástica, tanto é que eu aceitei o convite do Gui Gomes e do Giga para fazer parte do conselho da Orange, que começou a ser concebida no final do ano passado e listou as ações no dia 7 de outubro desse ano, e casualmente foi um dia depois do topo histórico de $126 mil, então a ação de lá para cá pegou a queda do Bitcoin junto com a compressão de múltiplo, então foi duplamente prejudicada, mas faz parte, ao início da empresa, depois a gente pode falar um pouco mais sobre Orange. Mas sobre as treasuries em si, eu entendo que em cada jurisdição, mercado americano, Japão, na Europa, Brasil, na Austrália, sei lá, faz sentido ter uma, duas treasury companies, mas mais do que isso, é difícil. Acho que não tem espaço para tantos assim. Mas, obviamente, que eu acredito que uma treasury company deva negociar acima do NAV, porque ela tem a capacidade e o potencial de se alavancar, de usar o mercado de capitais e, portanto, aumentar a quantidade de bitcoins por ação ao longo do tempo. E é isso que justificaria um múltiplo acima de 1. Vai ser 1,5, vai ser 2, é 3, é 1,10. Aí o mercado vai descobrir, está sendo precificado agora, mas para mim é obviamente acima de 1, mas também não vai ser acima de 2, 2,5, 3. Aí acho que esse mundo de MNAVs tão esticados, isso ficou para trás e foi algo mais momentâneo, né? Não, concordo. Acho que é uma tese bem sólida de trade. Se você gosta de trade, é comprar treasury companies com MNAV muito próximo de 1 ou abaixo de 1 e vender Perfeito? quando tá ali na manhã de euforia dos 3 e pouco. Vamos falar especificamente de Orange, então. Como você falou, 7 de outubro foi o lançamento da ação. De lá para cá vem apanhando um pouco em termos de preço, mas muito mais importante do que o preço, que é apenas o ruído de curto prazo, é a missão e a aceleração da adoção do Bitcoin. E isso Perfeito. depende muito da educação. Como a gente falou no começo do episódio sobre a falta de educação financeira da Faria Lima em geral em relação ao Bitcoin especificamente falando. Sim. Como vem sendo esse desafio para vocês? Porque eu tive lá no evento, na véspera da SatisConf, no Orange Summit, e eu vi muita gente com um perfil completamente diferente que eu vejo em conferências e eventos de Bitcoin. Muita gente que eu conheço de mercado também, que eu não sabia que estaria lá, mas eu percebo, é palpável que o interesse do mercado financeiro tradicional em relação ao Bitcoin aumentou expressivamente. A gente parou de ser motivo de chacota e agora estamos prestando atenção e tentando ativamente aprender. Mas eu imagino que não deve ter uma reunião que vocês fazem com qualquer tipo de gestora ou fundo ou qualquer institucional que não venham aquelas boas e velhas perguntas. Por que que esse negócio tem valor? Cadê o lastro? Por que não Ethereum, Solana, etc. Como vem Exato. sendo esse desafio educacional aí? Ainda tem, é exatamente esse ponto. Ainda estamos no nível em que, num estágio que é preciso explicar o básico. E faz parte, assim, e é a missão que a gente se autoimpôs de ajudar o mercado a entender esse ativo, portanto, educar a Faria Lima, educar os investidores, educar gestoras, ajudar regulador, Banco Central, enfim. E a gente sabe que não tem outra forma a não ser trazendo artigos, trazendo explicações didáticas, por meio de seminários, webinars, reuniões, às vezes um a um também com investidores, mas é um trabalho de longo prazo e, e que acho que é muito bacana também que, no caso nosso da Orange, o pessoal é todo bitcoinheiro, conhece o Bitcoin, entende dos ciclos, e a gente não tá para surfar ciclo. É realmente um projeto que a gente espera que seja de anos, décadas, e aí para isso é preciso trabalhar, mas vai ter momentos de euforia, momentos que o pessoal, e é o que costuma acontecer no mercado financeiro, tá, agora caiu o preço, pronto, acabou o Bitcoin, perdeu, o bolo estourou, não tem mais que olhar. Aí vou avançar daqui 1 ano e meio, 2 anos, o Bitcoin talvez esteja tocando $200 mil.
aí o mercado volta a se interessar. Então a gente tem que aproveitar todos os momentos para avançar a pauta, educar, trazer conhecimento, trazer research. É bacana que a gente tem também junto na Orange o Sam Callahan, que tem produzido alguns papers bem aprofundados, desde básicos, Bitcoin 101 para o mercado, assim como Treasury Companies, como funcionam. Mas essa é a missão, e para mim é muito bacana. Eu lido muito bem com o desconhecimento, com as críticas, com o desdém, as piadas, porque já estou há tanto tempo, já debati, já ensinei, já tretei. Hoje em dia eu treto muito menos, eu até evito tretas, mas estou acostumado a conversar com o pessoal, e acho que é uma qualidade que eu tenho, eu consigo também conversar na linguagem da Faria Lima ou do mercado financeiro. Eu entendo de onde eles vêm, eu entendo a filosofia que está por trás das perguntas, da forma deles investirem e como eles enxergam o Bitcoin. E acho que isso facilita a explicar para eles como o Bitcoin funciona e por que tem valor e por que tende a se valorizar. Então, mas é bacana, é uma missão que eu gostei bastante de entrar no projeto e tem muito chão pela frente. Alguma história engraçada ou característica que você possa compartilhar, lógico, sem citar nomes, de alguma reunião, alguma coisa que foi marcante? Tem, tem uma reunião, tem uma que acontece, tem várias, mas tem uma especial que foi com um grande banqueiro brasileiro e uma reunião fechada, ele, seu principal assessor, até o pessoal da família, e isso foi 2017 ainda, e eu tinha a incumbência de explicar o Bitcoin para eles. Em uma E reunião. uma reunião. E era assim, para mim foi, eu quase, para mim era engraçado, ao mesmo tempo tenso, porque a sensação que eu tinha é que eu estava explicando como é que funcionava o tráfico de drogas, as propriedades da heroína em relação ao crack, por que um era menor que o outro, porque a cada frase em minha explicação, a cara que eles me olhavam, cara, era realmente era bizarro. Mas enfim, faz parte. Tive alguns encontros assim, mas esse me marcou, eu lembro como se fosse hoje. Eu acho curioso e paradoxal que ao mesmo tempo que o principal risco em relação à Orange é um risco regulatório de estar inserido no Brasil num ambiente cada vez mais hostil à liberdade, por outro lado, o principal marqueteiro para fazer o entendimento do Bitcoin vir é a dor infligida pelo sistema. Então, o ambiente inóspito para a atividade econômica está fazendo as pessoas buscarem forma de proteção. Então, tem um Exatamente. paradoxo aí. O Lula, ao mesmo tempo, amigo e inimigo. E falando de deterioração do Brasil, eu vim para o Paraguai recentemente, já queria fazer um movimento de sair do Brasil há muito tempo. O Brasil é exaustivo, não apenas para empreender e por conta de impostos, mas por conta da violência e por conta de questões culturais, eu acho, de talvez uma desonestidade intrínseca que ficou enraizada na cultura e as pessoas não veem problema nenhum nisso porque não existe consequência e virou algo cansativo para quem não quer participar disso. E eu tive uma amostra fazendo MBA fora e depois trabalhando em multinacional também no exterior, do quanto pode ser diferente. Tem o lado bom da informalidade do brasileiro e tal, né? Mas ao mesmo tempo isso vem com uma conta muito alta para pagar. Mas depois que a gente tirou a parte boa dessa informalidade, isso botou cada vez mais a falta de liberdade de expressão, perseguição, censura, etc. Para mim, a conta parou de fechar. E recentemente eu fiz esse movimento para o Paraguai especificamente, porque é muito mais fácil para levar a família, né? Eu não teria Uhum. patrimônio suficiente para ir para os Estados Unidos e depois importar meus pais, minha tia, a famosa tia do apartamento, que já vendeu o apartamento e comprou Bitcoin. É, mas aqui é muito fácil, é só atravessar a fronteira, o processo é simples, dá para fazer em um dia se você vier e pagar o pacote expresso, e depois é só se estabelecer. Você tem um plano, esse êxodo de cérebros que está acontecendo, essa fuga de cérebros brasileira? Eu sei que provavelmente você tem um patrimônio acumulado ao longo de muitos anos relevante com o Bitcoin e sem, mas
provavelmente, como muitas pessoas, iria para os Estados Unidos. Mas você já discutiu com a sua família? Você tem um plano traçado para executar? Ou você vai levando e fala assim, um dia a gente vê isso aí? Não, é sempre é uma discussão constante em casa, e já há muito tempo. E até porque eu tenho bastante experiência morando fora, eu já morei em alguns países. Pô, morei quando era criança ainda, embora tenha sido por 5 meses só, morei nos Estados Unidos. Depois, trabalhando, eu morei na Inglaterra, na Alemanha, nos Emirados Árabes Unidos, estudando mestrado em Madrid, na Espanha. Então eu sei muito bem o que se ganha quando a gente mora no exterior e o que se perde deixando o Brasil também, né? Então, para cada escolha é uma renúncia. Mas no meu caso, não chegou a hora ainda de se mudar, não sei se vai chegar. Acho que aí são questões até mais familiares, que envolve laços do meu lado, do lado da minha esposa, e aí acaba entrando numa decisão que impacta não apenas a minha família direta, mas também meus familiares e os delas. Então não é tão simples assim para a gente a decisão, mas sem dúvida que há uma preocupação constante. Não tenho ainda um plano colocado em marcha, mas estou sempre vendo possibilidades, porque Brasil é difícil, o Brasil cansa. O Brasil tá cada vez mais expulsando as melhores pessoas, infelizmente. E o que mais que eu tenho de perguntas para você? Vamos falar um pouco sobre a crítica acho que deu uma acalmada, mas já foi mais radical, pelo menos ali no Twitter, o ambiente das tretas. Os maximalistas mais ferrenhos, mais tóxicos, costumavam te criticar muito e ainda criticam. Principalmente porque você tem essa postura mais comedida, até isso faz parte da sua profissão de saber falar com os Faria Limers e falar a linguagem, então você tem que ser mais comedido, você não pode sair falando de uma revolução monetária e do colapso do Fiat, enfim, que isso afugenta e isso aliena o discurso. Mas muita gente fala, porra, o Fernando escreveu o livro de Bitcoin em 2014 e ainda está trabalhando no Legacy. Eu já vi você retrucar isso algumas vezes, mas como que é para você ter esse debate constante? Você já se acostumou? Isso te incomoda? Isso, de certa forma, como que você retruca isso? Dá Não, assim, sua defesa sobre essa narrativa que enche teu saco, com certeza. não, eu já, cara, eu tô em rede social há bastante tempo, um canal no YouTube desde 2017, e acho que eu tenho um grau de maturidade, de autoconfiança, de convicção e de tolerância também, que cara, faz parte do jogo. Sei ouvir críticas, já me retratei algumas vezes, já houve críticas importantes, até uma vez, eu não sei, não lembro quem é que fez isso, mas retiraram um corte de um vídeo meu que eu respondi para, era uma pergunta de domingo que eu faço o Urich Responde, e é o que fazer com 150 mil reais, e eu acho que na época eu respondi e nem falei sobre Bitcoin, nada, e foi uma resposta de merda. Eu reconheci e falei, cara, tá certo, a crítica pode sacanear, porque realmente errei, pisei na bola ali. Mas eu acho engraçado quando me chamam de Faria Limer, porque eu nunca fui Faria Limer, nunca fui no mercado financeiro. Eu entrei no mercado financeiro depois de entrar no Bitcoin. Eu só entrei na XP foi em 2017. Antes disso, não estava no mercado financeiro. Até sempre me considerei meio outsider do mercado financeiro, porque até um economista da escola austríaca que gosta de ouro, cara, antes do Bitcoin, falar de ouro para o mercado financeiro, para Faria Lima, também era uma excrescência, assim, cara, como assim ouro? Esquece isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso não é investimento e tal. Então já sabiam, já tinha um pouco já havia essa rejeição com relação ao ouro pelo mercado financeiro. Então, no mercado financeiro, eu me considerava um pouco
estrangeiro ali, forasteiro. E aí, agora quando o pessoal me chama eu de Faria Lima, eu acho engraçado. Mas eu me vejo mais como um cavalo de Troia para o Bitcoin, na Faria Lima, no mercado financeiro, porque eu entendo que eu consigo levar a palavra de Satoshi para muita gente que não teria abertura, receptividade para ouvir sobre, entender o Bitcoin e talvez graças à minha forma de se comunicar, com paciência, não com tanta veemência algumas vezes, certamente eu não sou o estilo do Renato 38, não atingi o nível de alcance que ele dá. Impressionante, hoje em dia o cara virou é uma entidade, qualquer podcast que ele faz estoura de visualizações, mas ele tem o perfil dele, eu tenho o meu. E isso até foi uma coisa que acho que eu não sei se foi ele que popularizou essa visão do legacy e tudo, e eu já disse num vídeo, e acho que até já tuitei sobre isso, eu discordo dessa visão e do que ele fala constantemente, que você investir em qualquer empresa na Bolsa Brasileira significa investir no legacy, e aí todo o salto lógico, e aí você está financiando castração de criança, não sei o que. Cara, não, para mim não é assim que funciona. Eu, antes de ser um bitcoinheiro, eu era alguém que defendia o indivíduo, libertarianismo, até me considero mais um anarcocapitalista do que apenas libertário, mas como tem muita mal compreensão sobre o conceito, eu às vezes eu evito de falar isso, que as pessoas não entendem direito o que significa, mas eu defendo acima de tudo, cara, um mercado livre, desimpedido, uma sociedade de leis voluntárias, de trocas voluntárias. E quem gera riqueza numa sociedade são os indivíduos, e boa parte das vezes por meio de empresas, que são aglomerações de indivíduos organizados para empreender um projeto maior do que seria possível com a ação de apenas um único indivíduo, conseguem realizar coisas fantásticas. E o mercado financeiro serve como uma forma, também não apenas para isso, como uma forma de captar mais recursos, captar capital para canalizar para recursos e para realizações que podem ser transformadoras para a sociedade e que geram muita riqueza. Pô, eu investir numa empresa que eu conheço o time de gestão, que eu sei que está fazendo o bem para o Brasil, eu ter uma sociedade dessa empresa, significa eu estar financiando um Estado satânico? Cara, eu discordo. Então, se a gente usa esse argumento, pô, basta eu sair na rua, eu pagar qualquer coisa de imposto, ou usar uma rua pública, eu estou financiando um Estado satânico, cara. Eu discordo disso, concordo que o Estado é satânico, mas não acho que é tentando viver completamente fora de tudo que você vai ter uma postura moralmente superior e até mais producente para a gente conseguir ter uma melhora no Brasil e reduzir o tamanho do Estado, reduzir o tamanho da coerção no nosso país. Não acho que é a única forma, é só comprar Bitcoin e sair do país, cara. Não é, para mim não é. Mas entendo Vamos quem defende isso organizar. e lido bem com a crítica, não adianta. Acho que não tem como a gente concordar com tudo, pô, a gente não concorda nem com tudo da nossa família, esposa, pais, filhos, assim, faz Claro. parte, tem que saber lidar com o contraditório. Organizar um debate entre Renato 38 e Fernando Ruris. Não, brincadeira. Eu acho que no meio do caminho, pelo menos tem um entendimento que eu acho que vocês dois concordam 100%, que é muito mais efetivo e eficaz do que você ir para Paulista gritar palavras de ordem de forma ordeira, você simplesmente parar de financiar o sistema, mesmo que gradualmente, porque infelizmente quando tem uma quebra institucional não vai ser grito que vai resolver o problema, e parar de financiar acho que ajuda bastante. Pois é, sem dúvida, Eu assim, tanto acredito é que 100% nisso também. para mim uma das belezas do Bitcoin é justamente isso. Eu acredito que consertar o dinheiro ajuda a consertar muita coisa. O legado cultural, social da inflação, do domínio do dinheiro pelos governos, ele é nefasto e as pessoas nem entendem direito como isso prejudica a sociedade ao longo dos anos, ao longo das décadas. E lutar contra isso é uma das coisas que eu espero estar fazendo todo santo dia, especialmente quando publico vídeos no meu canal. E para mim, o Bitcoin também é uma forma de lutar contra isso.
é tirando o país do seu dinheiro, tirando o dinheiro do sistema, não financiando isso. Eu via muito ouro dessa forma no passado, hoje para mim o Bitcoin é ainda superior para essa finalidade. Mas para mim não é a única. E eu, embora não tenha nenhuma vontade de fazer política, não quero me candidatar a nada, não quero trabalhar em governo, não quero. Para mim, eu considero que eu contribuo mais para uma sociedade livre, fazendo o que eu faço hoje, trabalhando na iniciativa privada, do que concorrendo a deputado, ou como o pessoal fala assim, pô, vai ser ministro da Fazenda. Cara, não tem nenhuma vontade disso. Mas eu também não desdenho e nem acredito que é totalmente inócuo a atuação política. Acho que é importante também. Que bom que tenho amigos libertários, liberais, que estão querendo entrar para o Estado e tentar reduzir o tamanho do Estado, melhorar leis, revogar leis, impedir que leis nocivas sejam passadas. E essa é uma coisa, o Roberto Campos, o avô, ele sempre falava isso, que quando ele entrou para o governo, começou a trabalhar no Estado brasileiro, que ele tinha grandes objetivos e assim, desejo de mudar para melhor e tudo mais. E quando ele saiu do governo, ele já se deu por muito satisfeito por ter apenas evitado o mal. Ele queria fazer o bem, mas apenas ter evitado o mal já foi para ele uma grande conquista. E muito do que os libertários fazem quando estão no governo é justamente isso, é evitar uma catástrofe ainda maior. Isso é inócuo? Não tem que ser feito? Esquece, deixa tudo para os outros? Puta, eu discordo. Eu não quero fazer esse trabalho, não é do meu perfil, mas eu não acho que ele é totalmente inócuo. Acho que alguém também precisa fazê-lo. Eu concordo 100% com você. Eu tenho a mesma opinião no sentido de que evitar o mal já é muita coisa, mas é uma missão tão ingrata e é tão difícil, porque tem tanto Muito. mal que eu acho que até o Fernando Urich seria um bom ministro da Fazenda em impedir e evitar o mal, de certa forma, mas a gente precisa jogar fora das quatro linhas para resolver a situação tão avançada. Deixa esse ponto aqui, não precisa comentar. Cara, acho que você respondeu a minha última pergunta, que ia ser o que é o Bitcoin para você. Mas acho que a gente pode migrar um pouco para qual é o papel do Bitcoin na sua vida, especificamente na sua visão de como cidadão, como Bitcoiner e como investidor. Você tem ele é um papel central? Ele é praticamente 100% de tudo que você consome no dia a dia, da sua missão de educação? Ou você coloca ele num papel de protagonismo, mas tem outras áreas que também você atua e investe, etc. Primeiro, assim, para responder a pergunta mais filosófica, para mim o Bitcoin é um grito de liberdade, de esperança. Ele, para muita gente, vários libertários que começaram e economistas da escola austríaca que começaram a estudar o Bitcoin, é algo que eu vejo que é muito comum. É como se o Bitcoin tivesse nos devolvido o otimismo, a capacidade de realização e de que o futuro pode ser melhor e que tem solução. Isso é muito bacana. Eu lembro quando eu frequentava algumas conferências de investimento, acompanhava artigos lá atrás, vídeos, muito antes dos podcasts se popularizarem. Estou falando antes de 2011, 12. Era incrível como os gold bugs pareciam muito fatalistas e, assim, sem um espírito, assim, de, cara, sim, estão fazendo tudo errado, é uma merda, aí o governo só faz besteira o tempo inteiro, no mundo afora. Cara, mas tem saída, tem como melhorar, tem coisa boa acontecendo, e acho que o Bitcoin, ele devolve isso, sabe? Um otimismo com o futuro, acho que é muito bacana, e que você consegue construir algo, uma alternativa, e que pode dar muitos frutos. E para mim, eu vi o Bitcoin, então, como uma esperança de liberdade e também como puramente economista, ver o nascimento de uma forma nova de dinheiro é absolutamente fantástico, fascinante. É demais estar vivo em 2025 e poder fazer parte disso, não apenas estudando, mas ajudando a construir. Isso, para mim, é fenomenal. Com relação a o quanto que o Bitcoin hoje ocupa do meu dia, da minha atividade, dos meus interesses, sem dúvida que é a boa parte. Eu não sei se é principal, mas
é pelo menos um quarto, talvez um terço, mas o fato é que eu tenho muitos interesses, assim, falando do sistema financeiro, legacy, empresas, pô, eu acho fantástico o mercado financeiro, adoro estudar mercado financeiro, história financeira, adoro estudar empresas, adoro entender os modelos de negócio, entender como as empresas ganham dinheiro, como é que elas podem prosperar, adoro assim, analisar o mercado, entender se, pô, será que o mercado está esticado, está no momento de bolha, não está, pô, tem oportunidade, o mercado caiu muito. Para mim, isso tudo é um campo de conhecimento que eu também sou igualmente fascinado, adoro estudar, adoro investir em teses diferentes também, além do Bitcoin, como fiz até uma que o pessoal acabou, muitos conheceram por mim, a tese de urânio, que eu conheci Uhum. pelo Marcelo Lopes. Eu adoro mercado financeiro, adoro bolsa de valores e faço todas as críticas que tem que fazer, porque, não é um convento de freiras e tem muita intervenção do Estado, sim, no Brasil, nos Estados Unidos, a começar que o próprio dinheiro é estatal, regulações são estatais, e tem muita sacanagem no mercado financeiro que eu vou tentar sempre apontar e melhorar, mas ainda assim eu sou um entusiasta do mercado de capitais como uma ferramenta de geração de riqueza ou de permitir a captação de recursos, canalizar capital para investimentos e, com isso, melhorar, enriquecer, ajudar a enriquecer a economia de um país e gerar riqueza para toda a população. Show de bola. Acho que fechamos. Queria que você deixasse suas considerações finais, recado pro pessoal. E é isso. Cara, recado, eu acho que. Bom, primeiro, nem precisa dizer, acho que as redes sociais, estou sempre aí aparecendo pro pessoal, cutucando, Claro. dando palpite. Twitter, Instagram e YouTube. E, enfim, prazer, obrigado pelo convite. Espero que o pessoal curta aqui também a conversa. E acho que é isso. Manter aí o otimismo que o futuro, ele, como dizia o meu professor Jesus Horta de Soto, o futuro não é um porvir, um porvenir, não é um por chegar, é algo que está para ser construído e a gente faz o futuro construindo todo santo dia. E com isso a gente faz também o Bitcoin ser não apenas o nosso presente, mas o nosso futuro. Maravilha. Fernando, obrigado pelo tempo. Foi um prazer. Conversa maravilhosa. Espero encontrá-lo na próxima SatisConf, nas próximas SatisConf. O Lucas fala que não vai ter mais, mas a gente vai forçar ele a fazer. Ele não tem Vamos escapatória. sim. E quem sabe a gente tenha cada vez mais conferências aqui no Paraguai. Esse ano teve, em É setembro, verdade. a Accelerating Bitcoin, que foi bem legal. Eu fiz um painel com o Sensa Mall, vou entrevistar ele semana que vem no podcast. Mas acho que esse ano vai ter de novo. Quem sabe a gente consegue trazer o Fernando Ures para vir palestrar Pô, aqui também. seria espetacular. Não conheço o Paraguai, seria uma ótima oportunidade. Show de bola. Então fica feito o convite, eu vou falar com os organizadores já vou fazer plantar a sementinha lá. Valeu, cara. Fechado. Abraço. Valeu, Obrigado. obrigado. Abração. Falou, pessoal. Até mais.